Imagine por um instante que toda a sua vida fosse conduzida por fios invisíveis que você mesmo, sem perceber, amarra em torno do seu coração. Fios que pesam, que apertam, que te impedem de respirar livremente. Você se pergunta por que não consegue avançar, porque tudo parece pesado, difícil, carregado de ansiedade e medo. A resposta está diante de você, mas quase ninguém ousa encarar: o apego. O apego é o nó que prende a sua energia. É o grilhão que te amarra àquilo que já não tem mais vida, mas que você insiste em segurar com unhas e dentes. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Aprender a soltar, a deixar ir, a confiar que a vida sabe mais do que você. Se você busca se tornar uma pessoa magnética, alguém que não apenas vive, mas atrai, que não apenas sobrevive, mas pulsa em sintonia com a própria existência, então precisa encarar esta verdade sem medo. Magnetismo não nasce do controle, mas do desapego. Quem tenta controlar tudo, no fundo, revela um medo profundo da perda, e esse medo se transforma em uma prisão energética. Já dizia George Gurdjieff: o homem é uma máquina até que desperte. O apego é a engrenagem que nos mantém adormecidos, rodando em círculos, repetindo padrões que não nos libertam. Enquanto você se agarra ao que teme perder, você continua funcionando como máquina, sem consciência, sem liberdade, sem magnetismo. Pense bem, quantas vezes você acreditou que precisava desesperadamente de alguém, de algo, de uma situação específica para ser feliz? Quantas vezes você se sentiu morrer por dentro diante da possibilidade de perder aquilo que julgava ser sua única fonte de vida? O apego cria essa ilusão cruel. Ele sussurra no seu ouvido que sem aquele relacionamento, sem aquele objeto, sem aquele emprego, você não é nada. Mas essa é a grande mentira que te mantém escravo. Porque a vida, em sua inteligência oculta, não precisa de correntes para fluir. Ela precisa de espaço, de confiança, de abertura. O apego, ao contrário, fecha portas, sufoca o ar, bloqueia a prosperidade e o amor. O mais curioso é que muitos confundem desapego com frieza. Pensam que desapegar é não sentir, não amar, não se importar. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. O desapego não é ausência de amor, é a forma mais madura de amar. É permitir que algo exista sem a necessidade de aprisionar. É oferecer espaço para que o outro seja livre e, ainda assim, permanecer inteiro. O apego é amor intoxicado pelo medo. O desapego é amor iluminado pela confiança. E essa confiança, quando cultivada, se torna um farol que atrai naturalmente aquilo que é verdadeiro. Se você olha para a sua vida e sente que carrega um fardo invisível, talvez seja porque ainda não aprendeu a soltar. É duro admitir, mas muitas vezes não é o mundo que nos pesa. Somos nós que o agarramos com a força desesperada de quem não quer perder. Só que quanto mais apertamos, mais escapa pelos dedos. Quem nunca experimentou o desespero de tentar segurar água nas mãos? Assim é o apego. Quanto mais você tenta manter, mais a vida encontra brechas para escapar. E é aqui que o paradoxo se revela. O mundo, em sua estrutura profunda, responde à energia que emitimos. Quando você transmite desespero, escassez, medo, você só multiplica aquilo que teme. Mas quando você confia, quando você reconhece que já possui em si mesmo tudo o que precisa, quando você solta as rédeas da obsessão, algo extraordinário acontece. Você se torna magnético. As pessoas passam a sentir a sua leveza, o seu equilíbrio, a sua completude. Você não precisa correr atrás, você atrai. Gurdjieff alertava que a maioria das pessoas vive como sonâmbulas, presas a condicionamentos que não percebem. O apego é uma dessas hipnoses. Acreditamos que precisamos prender, controlar, segurar, quando, na verdade, tudo o que deveríamos fazer é acordar. Acordar para a simplicidade de ser.
Acordar para a abundância que nasce do interior. Acordar para a liberdade que só vem quando você decide não depender de nada fora de si para existir em paz. Talvez você tenha medo de soltar porque pensa, se eu deixar ir, vou perder. Mas reflita, quantas vezes na sua vida algo terminou e só depois você percebeu que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Quantas vezes uma perda abriu caminho para um recomeço? A vida é sábia. O desapego não é destruição, é transformação. Ele abre espaço para que o novo possa nascer. O apego, ao contrário, é o cemitério do novo. É a insistência em manter vivo o que já morreu. Agora eu te pergunto, será que não é justamente o seu apego que está mantendo sua vida estagnada? Será que não é esse medo de perder que impede você de ganhar? E se o segredo para atrair mais fosse exatamente deixar ir? Você pode sentir o coração apertar nesse momento porque o ego grita, ele não quer largar o controle. Ele diz, e se eu soltar, quem garante que algo melhor virá? Mas escute com atenção, é a vida quem garante. É a inteligência silenciosa do universo que conduz os ciclos, que fecha portas e abre janelas. É esse fluxo invisível que move rios, que troca estações, que transforma dor em maturidade. Confiar nesse fluxo é a verdadeira arte do desapego. E, no entanto, quase ninguém confia. Quase todos preferem viver curvados sob o peso da obsessão. Mas você não precisa ser mais um deles. Você pode escolher ser magnético. Pode escolher acordar, como ensinava Gurdjieff, e deixar de ser máquina. Mas para isso precisa de coragem. Coragem de soltar, coragem de confiar, coragem de se abrir ao desconhecido. E agora eu te deixo com uma pergunta que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a sua própria vida. E se tudo aquilo que você tenta segurar com tanto medo fosse justamente o que mais te afasta da vida que você sonha? Quantas vezes você já se pegou olhando para trás, tentando entender em que momento as coisas começaram a escapar das suas mãos? Talvez tenha sido naquele relacionamento que parecia ser o centro da sua vida, mas que terminou de forma brusca. Ou talvez naquele emprego que, mesmo consumindo suas forças, era o alicerce da sua segurança. De repente, tudo mudou e você ficou ali, com o coração apertado, como se tivessem arrancado uma parte de você. É nesses momentos que o apego mostra sua face mais cruel. Não é apenas a dor da perda, é a sensação de vazio, de não saber quem você é sem aquilo. O apego cria um laço doentio entre a sua identidade e aquilo que, no fundo, nunca deveria defini-lo. Imagine a cena. Uma mulher de 50 anos que dedicou décadas a um casamento. Ela acreditava que sua vida só fazia sentido porque estava ao lado daquele homem. Mas um dia ele decide ir embora. O que sobra? Uma casa cheia de memórias, um coração que sente o peso da solidão e uma mente que repete dia e noite, sem ele eu não sou nada. Essa voz interna não é amor, é apego. O apego não permite que ela perceba o que ainda existe nela mesma. Sua força, sua capacidade de recomeçar, sua dignidade intacta. Ela se sente anulada porque depositou toda a sua vida em algo que nunca deveria ter carregado tanto poder sobre ela. Ou pense naquele homem de 60 anos que trabalhou a vida inteira numa mesma empresa. O crachá era quase sua identidade. Ele acreditava que seu valor estava no cargo, no respeito que recebia dos colegas, na rotina que o sustentava. Mas um dia chega a aposentadoria. A cadeira é ocupada por outro, as mensagens diminuem, os dias parecem longos demais. Ele acorda e se pergunta, quem sou eu agora? Esse é o retrato do apego. Viver tão agarrado a um papel social que quando ele se desfaz, você sente como se tivesse perdido a si mesmo. Essas histórias são comuns e talvez uma delas seja a sua. Porque o apego não escolhe idade, não escolhe circunstância, não escolhe classe social.
Ele se infiltra silenciosamente e convence você de que sem aquela pessoa, sem aquele status, sem aquele bem material, a sua vida perde o sentido. É uma ilusão que aprisiona. E quanto mais você acredita nela, mais pesado o fardo se torna. A cultura em que vivemos reforça esse peso, nos ensina desde cedo a acumular objetos, relacionamentos, títulos, conquistas. Mas ninguém nos ensina a perder, a soltar, a permitir que as coisas sigam seu curso natural. Por isso, quando a vida vem com sua dança inevitável de chegadas e partidas, muitos entram em desespero. Querem prender o que não pode ser preso, querem congelar o que, por essência, é fluxo. É nesse ponto que surge o desequilíbrio. Veja um relacionamento marcado pelo apego, ciúme constante, necessidade de controle, invasão de privacidade. A pessoa que ama não consegue simplesmente confiar. Precisa vigiar, precisa ter certeza de que nada vai escapar. O que acontece? A energia do relacionamento se deteriora. O amor se transforma em vigilância e o que poderia ser um espaço de liberdade vira uma prisão. É por isso que tantos casais terminam, não por falta de amor, mas por excesso de apego. No campo financeiro, o apego também deixa cicatrizes. Quantas pessoas, já na casa dos 40 ou 50 anos, vivem presas ao medo de não ter o suficiente? O dinheiro, que poderia ser um meio de liberdade, vira um tirano invisível. Não importa quanto entra, parece nunca ser suficiente. Cada gasto é acompanhado de culpa, cada investimento de ansiedade. O apego ao dinheiro não gera abundância, gera escassez, porque onde há medo, não há fluxo, e a vida responde à energia que você transmite. O apego não é apenas uma emoção, é uma vibração que molda a sua realidade. Ele diz para o universo: eu não confio, eu preciso controlar, eu tenho medo de perder. E o universo responde na mesma frequência, trazendo mais situações de perda, mais provas de que o medo estava certo. É um círculo vicioso que só pode ser rompido quando você decide encarar de frente. Eu não sou essa necessidade de segurar. Eu sou mais do que isso que temo perder. Se você tem entre 35 e 65 anos, sabe bem o que é sentir esse peso. Talvez já tenha perdido pessoas queridas, talvez já tenha visto sonhos escaparem, talvez tenha enfrentado decepções que mudaram a forma como você olha para a vida. Cada uma dessas experiências deixou marcas, e o apego, muitas vezes, surge como um instinto de defesa, como se agarrar fosse a única forma de garantir que algo permaneça. Mas a verdade é que o apego não protege, ele sufoca. Ele impede que você viva o presente porque está sempre tentando segurar o passado ou controlar o futuro. E o mais doloroso é que o apego se disfarça de amor, de cuidado, de responsabilidade. Quantos pais e mães, por exemplo, acreditam que estão protegendo seus filhos quando, na verdade, estão apenas tentando viver através deles? O medo de vê-los seguir sua própria vida se transforma em apego disfarçado de preocupação. O resultado é o mesmo: sofrimento para quem segura e sufocamento para quem é segurado. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável: por que temos tanto medo de soltar? Talvez porque fomos ensinados a medir nosso valor pelo que possuímos. Talvez porque, no fundo, não confiamos que a vida sabe mais do que nós. Mas se observarmos com atenção, percebemos que a vida sempre se renova. Depois de cada inverno vem a primavera. Depois da perda, sempre surge um recomeço. É a natureza da existência. Somos nós que, ao resistir, prolongamos a dor. Então, olhe para dentro de si agora. Onde está o seu apego? É a uma pessoa? A um trabalho? A uma imagem de si mesmo que já não existe? Pergunte-se: quem eu sou sem isso? Essa pergunta pode doer, mas é ela que abre as portas da verdadeira liberdade. Porque quando você descobre que continua inteiro mesmo sem aquilo que julgava indispensável, você se liberta.
A vida não quer te ver em correntes. Ela quer que você flua, que se expanda, que confie. Mas enquanto você acreditar que precisa controlar tudo, continuará repetindo os mesmos ciclos de dor. Talvez a sua maior prova de coragem não seja conquistar mais, mas aprender a deixar ir. E é justamente aí, nesse ato de soltar, que a sua energia muda, que o magnetismo desperta, que a paz se instala. E se no fundo, tudo aquilo que você tenta desesperadamente segurar não passe de uma sombra do que você realmente é? E se o verdadeiro você só puder nascer quando o peso do apego for finalmente deixado para trás? Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. É aquele instante em que você percebe que, apesar de todo o esforço para manter algo ao seu lado, ele simplesmente escorregou por entre os seus dedos e não há nada que você possa fazer. Essa sensação, tão familiar para quem já perdeu um amor, um trabalho, uma amizade ou até mesmo uma ilusão, é o ponto de partida para algo maior. A revelação de que a vida nunca erra de endereço. Quando algo vai embora, por mais doloroso que pareça, é porque já cumpriu seu papel. O apego insiste em nos convencer do contrário, mas é nesse choque que começa a verdadeira transformação. E se a dor da perda não fosse um castigo, mas um convite, um chamado para um nível mais profundo de consciência, para um despertar que até então você não ousava viver? George Gurdjieff dizia que o homem só se conhece quando é colocado contra a parede. E o desapego é exatamente essa parede. Ele nos confronta com a necessidade de soltar, de reconhecer que não controlamos os ciclos da existência, por mais que nosso ego insista em lutar contra isso. O que você chamava de tragédia pode ser, na verdade, a libertação que abre caminho para algo que ainda não pode ser visto. Quantas vezes você já amaldiçoou uma situação no presente e, anos depois, agradeceu por ela ter acontecido? Talvez aquele término doloroso que abriu espaço para você se descobrir. Talvez aquela demissão que, em meio às lágrimas, deu origem a um novo propósito. No momento da queda, tudo parece o fim. Mas quando o tempo se encarrega de mostrar a paisagem, entendemos, era apenas o começo de outra estrada. Você já viveu algo assim? Já sentiu que aquilo que parecia a maior perda se transformou com o tempo na sua maior vitória? Mas existe uma armadilha sutil. Quando sofremos, nossa mente procura desesperadamente respostas. Queremos entender imediatamente. Queremos a lógica clara, o motivo aparente. Só que a vida raramente entrega suas razões de forma tão óbvia. Ela trabalha em silêncio, no subterrâneo da nossa experiência, costurando os fios invisíveis que só se revelarão no futuro. O apego nasce dessa impaciência, a pressa de querer controlar o sentido de tudo. Mas, e se o sentido só puder ser compreendido quando você parar de exigir explicações e começar a confiar? É curioso como nos relacionamentos isso se repete. Quem nunca se viu implorando por migalhas de atenção, acreditando que precisava provar seu valor para não ser abandonado? E, no entanto, quando finalmente solta, algo mágico acontece. Você começa a se ver com novos olhos, a valorizar o próprio silêncio, a redescobrir que existe vida em você e não apenas no outro. E muitas vezes é justamente quando você solta que a pessoa que antes parecia indiferente começa a correr atrás. Você já percebeu isso? Já viveu aquela experiência de que, quando parou de insistir, tudo mudou de lugar? Conte aqui nos comentários, porque muitas pessoas podem aprender com sua vivência. A mesma lógica se aplica ao dinheiro. Enquanto você o persegue com desespero, ele parece fugir como areia escorrendo pelas mãos. Mas quando você o enxerga como fluxo, quando age com confiança e não com medo, oportunidades surgem de formas inesperadas. O problema é que vivemos em uma sociedade que idolatra o acúmulo e demoniza a perda.
Somos treinados para medir a vida pelo que temos e não pelo que somos. Mas Gurdjieff alertava: o homem que se identifica com aquilo que possui perde-se quando o perde. Você já se sentiu assim? Como se sua identidade estivesse atada a algo externo e quando aquilo foi embora, você não soube mais quem era? É nesse ponto que precisamos enxergar o desapego não como abandono, mas como inteligência. Não se trata de não sentir dor, mas de compreender que a dor é apenas um estágio, não uma prisão. Não é ignorar o luto, mas aprender com ele. Não é fechar o coração, mas fortalecê-lo. Porque o apego nos torna frágeis, uma simples perda nos derruba. O desapego, ao contrário, nos fortalece, nos ensina a atravessar tempestades sem nos afogarmos nelas. Você já pensou nisso? Que talvez a vida esteja te convidando não a sofrer menos, mas a aprender a atravessar o sofrimento com mais consciência? E aqui há uma reviravolta importante. Muitas vezes, aquilo que você chama de fracasso é exatamente o trampolim que a vida construiu para você saltar. Mas para enxergar isso, é preciso soltar. Enquanto você insiste em segurar o que já foi, sua visão permanece turva, presa ao passado. Quando solta, o horizonte se abre e você começa a perceber possibilidades que antes estavam invisíveis. Que tal refletir agora? O que você tem segurado com tanto medo de perder, mas que no fundo já não faz sentido na sua vida? Compartilhe essa reflexão, porque talvez alguém lendo os comentários precise desse mesmo empurrão para soltar. A vida é sábia. Ela nos dá aquilo que precisamos, não aquilo que desejamos. O apego nos faz acreditar que sabemos o que é melhor, mas na verdade é apenas o nosso ego tentando assumir o controle do incontrolável. Quando algo se vai, a dor é real, sim, mas a inteligência por trás disso é ainda maior. O desafio é confiar. E talvez confiar seja o maior ato de coragem que podemos viver neste tempo em que tudo parece incerto. Então, se você sente que carrega o peso de algo que já não pertence mais ao seu caminho, pergunte-se: o que aconteceria se eu simplesmente soltasse? Se eu deixasse o rio correr, em vez de tentar represar suas águas? Será que não seria justamente essa entrega que abriria as portas para a vida que você tanto busca? Você já parou para pensar no quanto a sua vida poderia ser mais leve se você não estivesse carregando tantas coisas que, no fundo, não precisa? Vivemos em uma era em que a promessa de felicidade é vendida em vitrines brilhantes, como se a próxima compra fosse capaz de preencher o vazio da alma. O curioso é que quanto mais acumulamos, mais ansiosos nos tornamos. E não falo apenas de objetos, falo de lembranças que já não nos servem, de papéis sociais que sufocam, de expectativas que pesam como correntes invisíveis. O apego se infiltra não apenas nas gavetas da casa, mas nos corredores mais profundos da mente. É por isso que falar de desapego não é apenas um convite à simplicidade material, mas um chamado à liberdade interior. A prova disso é a onda crescente do minimalismo, que deixou de ser uma filosofia marginal para se tornar um movimento global. Pesquisas recentes mostram que, nos últimos 5 anos, a busca por estilos de vida minimalistas aumentou em mais de 200% em diferentes partes do mundo. Não se trata de moda, mas de uma reação quase instintiva à opressão silenciosa do excesso. Cada objeto que possuímos exige um pedaço da nossa atenção, um pouco da nossa energia. Casas abarrotadas não são apenas um problema estético, mas um reflexo da mente congestionada, incapaz de criar espaço para o novo. E aqui está um dado curioso. Estudos apontam que ambientes desorganizados aumentam em até 40% os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que o acúmulo, além de roubar sua paz, literalmente adoece o corpo. Mas o desapego vai além do que conseguimos ver. Ele toca no invisível que nos molda.
Lembro da história de uma mulher de 45 anos que vivia cercada de objetos herdados da família. Móveis pesados, roupas antigas, caixas e mais caixas de lembranças. Cada item representava para ela um pedaço da própria identidade. Quando começou a se desfazer dessas coisas, sentiu medo, como se estivesse traindo suas raízes. Mas pouco a pouco percebeu que cada doação, cada caixa que deixava sua casa era como retirar um peso do próprio peito. O que ela não imaginava é que, ao soltar o passado, a vida abriu espaço para novos relacionamentos, novas oportunidades de trabalho, até mesmo para uma nova visão de si mesma. O desapego material tornou-se um símbolo do desapego emocional. E isso não é coincidência. Culturas antigas já sabiam que o excesso prende a alma. No Japão, o conceito de ma ensina que o vazio não é ausência, mas espaço fértil. O intervalo entre as coisas é o que permite que elas respirem. Na filosofia budista, o apego é visto como a raiz do sofrimento humano, pois insistimos em segurar aquilo que, por natureza, é transitório. Ainda assim, resistimos. Por quê? Será que temos tanto medo do silêncio que preferimos o ruído constante do excesso? Será que tememos tanto a solidão que acumulamos objetos como se eles fossem capazes de nos fazer companhia? O interessante é que quando soltamos, algo surpreendente acontece. Começamos a descobrir prazeres que não têm preço. Uma caminhada no final da tarde se torna mais intensa do que qualquer compra. O cheiro do café fresco pela manhã passa a ser um presente e não apenas um hábito. Uma conversa verdadeira com alguém querido brilha mais do que qualquer vitrine. O desapego devolve ao ser humano a sensibilidade que ele perdeu ao tentar se anestesiar com distrações. Você já reparou como as melhores memórias da sua vida quase nunca envolvem coisas materiais, mas momentos, pessoas, sentimentos? Há ainda outra camada que precisa ser dita. Em tempos de crise econômica, como vivemos em 2025, quando tantas pessoas enfrentam instabilidade e incerteza, a sociedade empurra a ideia de que ter mais é a única forma de se proteger. Mas a verdade é que essa corrida desenfreada nos torna escravos. Veja a ironia. Nunca tivemos tanta abundância material disponível e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão inseguros e ansiosos. Talvez porque esquecemos que a segurança não está no que guardamos, mas no que somos capazes de soltar. Quantos não vivem acumulando dinheiro, imóveis, bens e ainda assim dormem mal, tomados pelo medo de perder? O apego cria a ilusão da segurança, mas o desapego oferece a verdadeira paz. E essa paz não vem apenas quando você se desfaz de coisas. Ela surge quando você abre mão de lutar contra o curso natural da vida. Quando aceita que relacionamentos têm ciclos, que carreiras mudam, que sonhos se transformam. Quantas vezes você já insistiu em permanecer em um lugar que já não fazia sentido, apenas porque tinha medo do vazio? O vazio assusta, mas também é útero. É nele que nasce o novo. Quando você solta, abre espaço para que a vida te surpreenda. O filósofo George Gurdjieff dizia que o homem só pode despertar quando reconhece que está adormecido. O apego é justamente essa forma de sono. Ficamos presos ao passado ou obcecados pelo futuro, sem perceber que estamos anestesiados no presente. Desapegar é acordar. É sentir, de repente, que você não precisa de tantas amarras para ser quem é. É descobrir que sua identidade não está no que possui, mas na consciência que floresce quando você aprende a ser sem precisar ter. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo sem possuírem quase nada, parecem irradiar uma felicidade serena? Talvez porque já entenderam algo que muitos ainda buscam, que a verdadeira riqueza é ter liberdade. Liberdade de não depender, de não se prender, de não ser escravo de coisas, pessoas ou papéis. E se a vida estivesse te convidando agora a experimentar essa liberdade?
E se o peso que você sente nos ombros não fosse destino, mas apenas o excesso que você ainda não ousou soltar? Talvez o desafio do nosso tempo não seja conquistar mais, mas aprender a viver com menos para ser mais presente, mais consciente, mais conectado com a essência do que realmente importa. Talvez a grande virada da sua vida não esteja em adquirir, mas em liberar. E a pergunta que ecoa, quase como um sussurro insistente, é esta: o que você ainda está guardando que já não faz parte de quem você é? Chega um ponto em que já não podemos mais nos enganar. Grande parte da nossa dor nasce não daquilo que nos acontece, mas da forma como nos agarramos ao que acreditamos que deveria permanecer. O apego, esse velho conhecido, vai se infiltrando nas nossas relações, nas nossas finanças, nos nossos sonhos, e de repente percebemos que estamos vivendo uma vida inteira tentando segurar o que escorre inevitavelmente. O peso é tanto que começamos a nos curvar por dentro. Mas quando olhamos com mais clareza, percebemos que a vida nunca exigiu esse esforço desumano de segurar. Foi sempre o contrário. A vida pede confiança, movimento, desapego. E é nesse instante de lucidez que uma revolução silenciosa começa dentro de nós. O amor é talvez o campo em que o apego mais se disfarça. Quantas vezes acreditamos que segurar alguém é prova de afeto, quando na verdade é apenas medo de ficarmos sós? O resultado é o mesmo: relações que se tornam prisões, amores que deixam de ser encontros para virar dependências. O amor que nasce do apego sufoca, exige, cobra, controla. O amor que nasce do desapego, ao contrário, respira, floresce, confia. Ele sabe que ninguém pertence a ninguém e que é justamente na liberdade que o vínculo verdadeiro encontra raízes profundas. Você já sentiu esse contraste? Já experimentou a diferença entre estar em um relacionamento porque não suporta a ideia de perder e estar com alguém porque simplesmente deseja compartilhar a vida? No dinheiro, o mesmo padrão se repete. Quem vive obcecado por acumular, controlar, medir e vigiar cada centavo, muitas vezes descobre que nunca é suficiente. A obsessão cria um estado permanente de escassez. E mesmo quando o saldo cresce, a mente continua aprisionada na ansiedade do "e se acabar?". O desapego aqui não significa irresponsabilidade, mas inteligência. É compreender que o dinheiro deve ser meio, não fim, que ele potencializa a vida, mas nunca a sustenta sozinho. Afinal, de que adianta uma conta bancária cheia se o coração permanece vazio? E aqui está uma contradição que poucos ousam encarar. Quanto mais nos apegamos, mais afastamos aquilo que tanto desejamos. O ciúme afasta o amor. A obsessão afasta a prosperidade. O medo afasta a paz. E quando finalmente soltamos, quando deixamos de exigir que tudo seja exatamente como idealizamos, algo extraordinário acontece. Aquilo que realmente tem valor começa a nos procurar. O universo parece responder de imediato, como se dissesse: agora você entendeu. Agora você está pronto para receber sem amarras. Você já notou que quando para de correr atrás, algumas coisas simplesmente começam a vir até você? George Gurdjieff dizia que o homem é escravo de tudo a que se apega. Essa frase ecoa como um lembrete severo, mas libertador. O apego nos torna servos do que acreditamos possuir. Perdemos nossa autonomia, nossa dignidade, nossa clareza. O desapego nos devolve ao centro. Ele nos mostra que nada externo pode definir quem somos. Somos nós que damos sentido às coisas, não o contrário. Essa consciência não nos faz mais frios, pelo contrário, nos faz mais humanos, porque nos permite amar sem correntes, viver sem medos e confiar sem exigências. No fundo, tudo se resume à coragem. A coragem de deixar partir o que já não pertence ao seu caminho. A coragem de soltar os papéis que não te representam mais.
A coragem de não medir sua vida pelo que acumula, mas pela intensidade do que vive. O desapego não é uma perda, mas um ato de fé. É confiar que a vida é mais sábia do que os seus cálculos, mais generosa do que os seus planos, mais ampla do que os seus medos. Quantas vezes você deixou de viver algo novo porque estava ocupado demais, segurando o que já havia morrido? Ao olhar para trás, percebemos que quase todas as nossas maiores dores estavam ligadas a algum tipo de apego. Mas também percebemos que quase todas as nossas maiores libertações vieram no instante em que conseguimos soltar. E talvez seja por isso que o desapego seja tão temido, porque ele exige um salto sem garantias, exige confiar em algo que não podemos controlar. Mas não é exatamente essa a essência da vida? O rio não pede permissão para correr, as estações não pedem licença para mudar. Só nós insistimos em resistir. É nesse ponto que a reflexão se transforma em decisão. Chega de apenas pensar sobre o desapego como conceito. É preciso começar a praticá-lo de forma consciente e concreta, porque enquanto ele permanecer apenas como ideia, continuará sendo um horizonte distante. O verdadeiro poder nasce quando transformamos consciência em ação. E aqui está o convite. E se você desse hoje o primeiro passo para soltar o que te aprisiona? E se você começasse agora a experimentar na prática como é viver mais leve? Talvez seja a hora de parar de se perguntar o que mais pode conquistar e começar a se perguntar o que ainda tenho coragem de soltar. Porque é nesse gesto simples e revolucionário que a vida abre espaço para o novo. E é exatamente aí que começa o próximo passo. Transformar o desapego em um plano vivo, aplicável, capaz de gerar mudanças concretas no seu dia a dia. Você está disposto a experimentar essa transformação? Agora que percorremos juntos este caminho de consciência, chega o momento mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais libertador. Transformar tudo isso em prática, porque refletir é importante, compreender é essencial, mas nada muda de verdade até que você decida agir. O desapego não é uma ideia abstrata, é uma experiência diária, feita de pequenos gestos que, somados, reconstroem a sua forma de existir no mundo. E esse é o plano que quero compartilhar com você. Um mapa para que o desapego se torne parte viva da sua vida, não apenas uma inspiração passageira. O primeiro passo é a autoobservação. Antes de soltar, é preciso identificar onde você está preso. Pergunte-se com honestidade: o que tem dominado os meus pensamentos? O que, se me fosse tirado agora, me faria sentir que perdi tudo? Esse exercício pode doer, mas é nele que a clareza nasce. Pegue um caderno, escreva sem censura, pessoas, bens, situações, sonhos, até pensamentos recorrentes. Coloque diante dos seus olhos a lista dos apegos que te mantêm em correntes invisíveis. Só quando você reconhece o que te prende é que pode começar a se libertar. O segundo passo é fazer pequenas práticas de desapego material. Não porque os objetos em si tenham poder, mas porque eles são símbolos do que guardamos dentro. Comece pelo que é mais simples. Escolha uma gaveta, um armário, uma caixa. Tire tudo e se pergunte: eu realmente preciso disso? Isso me serve, me alegra ou apenas ocupa espaço? Doe, desapegue, libere. Esse gesto, aparentemente pequeno, tem uma força imensa. Ele envia uma mensagem ao seu inconsciente de que você está pronto para abrir espaço para o novo. E cada objeto que sai é também um peso emocional que se dissolve. O terceiro passo é aprender a soltar no campo emocional. Isso não significa virar as costas para os sentimentos, mas reconhecê-los sem se deixar consumir. Quando alguém se afasta, permita-se viver o luto, mas não transforme o luto em morada. Quando uma situação foge do seu controle, aceite que você não pode ditar todos os rumos da vida. Pratique uma frase simples, quase como uma oração. Eu deixo ir, eu confio no fluxo da vida. Repita isso em momentos de ansiedade.
Aos poucos você vai perceber que soltar não é perder. É permitir que a vida trabalhe em seu favor. O quarto passo é substituir o foco da falta pelo foco da abundância. Isso exige treino. Sempre que sua mente cair no padrão de não tenho, substitua por um eu já tenho. Olhe ao redor. Sua respiração, sua saúde, o alimento que chega até você, as pessoas que permanecem. A gratidão não é uma fuga, é uma forma de treinar os olhos para enxergar o que já existe. E onde há gratidão, a energia do apego não encontra espaço. É como se cada ato de gratidão abrisse uma janela para a vida entrar com mais leveza. O quinto passo é exercitar o minimalismo emocional. Assim como acumulamos objetos, também acumulamos pensamentos desnecessários. Pergunte-se: isso que estou remoendo vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, por que continuar alimentando? A mente precisa de espaço, tanto quanto a casa precisa de ordem. Quando você aprende a esvaziar o que não serve, descobre que há silêncio dentro de si, e esse silêncio é fértil. Dele nascem ideias, clareza, paz. O sexto passo é resgatar o amor próprio como base de tudo. Quem vive no apego geralmente deposita sua felicidade no outro, no parceiro, no trabalho, no status, mas a verdade é que ninguém pode preencher o vazio que você não preenche dentro de si. O amor próprio não é egoísmo, é fundamento. É ele que te permite estar com alguém sem se perder, ter dinheiro sem ser escravo, viver sem medo da perda. Cultive momentos consigo mesmo, cuide do seu corpo, da sua alma, da sua espiritualidade. Quanto mais você se basta, menos você se apega. E por fim, o sétimo passo é a confiança radical. É soltar não apenas nas pequenas coisas, mas na vida como um todo. É acordar cada manhã e repetir a si mesmo: eu confio. O que vier, eu saberei atravessar. O que partir, eu saberei soltar. Essa confiança não elimina os desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. Em vez de desespero, resiliência. Em vez de medo, coragem. Em vez de apego, liberdade. Talvez você esteja pensando: mas isso não é fácil. E eu te digo: não é mesmo. Mas é justamente por não ser fácil que é tão transformador. Cada passo dado é uma vitória sobre o medo, uma quebra da prisão invisível que você mesmo construiu. É uma jornada de coragem. E não precisa ser feita de uma vez. Comece pequeno, mas comece. Doe uma peça de roupa. Respire fundo diante de uma perda. Escreva no papel o que está disposto a soltar. Cada gesto, por menor que pareça, abre uma fresta pela qual a luz entra. Agora, eu quero te convidar a transformar esta reflexão em prática. Escolha um dos passos e aplique hoje, ainda hoje. Compartilhe nos comentários a sua experiência, porque sua história pode inspirar alguém que também precisa soltar. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas mais leves, mais conscientes e mais livres. Afinal, desapegar não é apenas um ato individual, é um movimento que pode transformar a vida de todos nós.